Para apresentar o painel A Medicina do Hoje e do Amanhã, compõe o dispositivo virtualmente o defensor público, Dr. Ramiro Santana, o médico pediatra, integrante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e membro do Comitê Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, Dr. Leonardo Vilela, a diretora jurídica do Hospital Israelita Albert Einstein, doutora Rogéria Leoni Cruz, e o neuroradiologista e superintendente de Ciências de Dados e Analytics do Hospital Israelita Albert Einstein, Dr. Edson Amaro. Com a palavra, o Dr. Leonardo Vilela. Boa tarde. Quero agradecer à conselheira doutora Candice Jobim pelo convite. Estou aqui representando o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Saúde, que é presidido pelo secretário do Pará, doutor Alberto Beltrame, e que, juntamente com o Ministério da Saúde e o CONASEMS, que representa os secretários municipais de saúde, faz parte do Conselho Gestor do PROAD-SUS, que é o Programa de Desenvolvimento Institucional do SUS, e que que financia os hospitais de excelência, como o Einstein, como o Sírio-Libanês, no sentido de aprimorar e de dar mais instrumentos para que os magistrados tomem suas decisões. Nós consideramos a judicialização extremamente importante para o Sistema Único de Saúde. Primeiro, porque garante o direito inalienável da população, das pessoas, à saúde. E segundo, porque ajuda a aprimorar o SUS. Faz com que as deficiências do SUS sejam cumpridas, sejam reduzidas, e, ao mesmo tempo, que algumas ações propostas que poderiam se desviar do propósito de garantir equidade, de garantir justiça social, de garantir a redução da desigualdade, possam ser eliminadas. Portanto, esse evento é extremamente oportuno, um evento de alto nível, como já vimos pelos palestrantes que nos antecederam, e eu tenho certeza que esse painel, que versa sobre a medicina do hoje e do amanhã, também contribuirá e muito para o sucesso do evento. Eu quero já dar início, então, ao painel 3, convidando a doutora Rogéria Leoni Cruz, que falará sobre o tema Natijus Nacional, Passado, Presente e Futuro, e que é graduada em Direito pela Faculdade Metropolitana Unida, em 1993, pós-graduada em Direito Empresarial pela PUC São Paulo, em 1997, que tem MBA em Direito da Economia e Empresa pela Fundação Getúlio Vargas, 2002, especializada em Direito da Medicina, Universidade de Coimbra, 2017, e membro do Comitê de Ética e Pesquisa, responsável pelo Comitê de Proteção de Dados da ANAP e da Abramed, diretora jurídica da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. Com a palavra, então, por 15 a 20 minutos, a doutora Rogéria Leoni Cruz. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, de estar aqui com vocês, né? Agradecer ao Comitê de Saúde pela oportunidade de me juntar a vocês nessa discussão tão importante para a saúde e para o judiciário, e agradecer todo o apoio recebido do ex-conselheiro Arnaldo Rossepian, da Maria Inês Gadelha e da conselheira Candice, né? Pessoas que sempre nos apoiaram e que defendem essa plataforma, esse projeto, enfim, e que sempre nos dá esperanças, né, de acreditar que, de fato, a gente vai conseguir promover alguma mudança dentro desse cenário. Eu gostaria de destacar que o Luiz, que me antecedeu, foi muito feliz, fez uma ordem cronológica do que é esse projeto, como ele foi concebido, do que ele nasce, né, dessa questão. O doutor Clênio, muito feliz também, de lembrar que a intenção desse projeto é reduzir a angústia, né, dentro do possível, dos magistrados, nessa nossa luta diária, e dizer que o Natijus Federal ele vem para somar com as outras iniciativas já existentes, né? O Natijus Federal, você acessa, é uma plataforma que está no CNJ, né? Existe uma forma de você acessar,
e são notas técnicas que são emitidas de casos específicos, como esclarecido pelo Luiz na apresentação anterior, são casos específicos, não é algo abrangente, e você avalia um caso com todos os dados deste paciente especificamente. É uma nota técnica, não é um parecer, e tampouco uma perícia antecipada. Importante destacar também que o Natjus Federal, ele busca atender casos de urgência, né? Por que eu esclareço isso? Porque nós já temos a estrutura toda do Natjus estadual, temos todo esse apoio que é feito de PTCs, enfim, e, na realidade, essa ferramenta vem somar, né? Vem, em casos como o Luiz colocou, de um volume muito grande, de repente, dentro do sistema, e apoiar 24 horas por dia, 7 dias por semana, e é uma ferramenta que, inclusive, permite uma videoconferência com aquele juiz, caso ele necessite, ou caso ele tenha alguma dúvida especificamente com relação à nota que foi emitida. Eu trouxe aqui para a gente hoje alguns números. Ok. Bom, então, como mencionei, é uma plataforma, ela felizmente conversa com o PJE, então nós conseguimos visualizar os processos em tempo real, uma vez acionado pelo juiz em cada comarca. É um convênio também como trazido junto ao Conselho Nacional de Justiça e com o apoio do Ministério da Saúde. Bom, esse projeto teve início depois das outras iniciativas, teve início em setembro de 2019, e importante lembrar que esse é um projeto que usa a plataforma de telemedicina, por isso que ele consegue ser tão ágil e estar presente, né, 7 dias por semana na vida do judiciário. Nós emitimos até hoje aproximadamente 2.540 consultas, 2.550 processos, e atualmente nós temos 587 municípios que já foram atendidos. Né? Aqui, para que a gente permita essa visualização, todos os estados que hoje já foram contemplados de alguma forma, com alguma consulta, através dessa plataforma, e esse material depois será disponibilizado a todos vocês, do Conselho, do Comitê, para que vocês possam, eventualmente, ele tem uma possibilidade de vocês clicarem depois em cada estado, para saber quantas notas foram emitidas por cada região. Eu destacaria aqui na sequência que nós temos hoje o estado da Bahia como um estado que nos demanda bastante, eu digo o comitê, o Natjus Nacional. Na sequência, temos Minas Gerais, Santa Catarina também, é um grande parceiro nesse sentido, a gente consegue apoiar bastante o estado. O Paraná também nos permite uma grande participação através de troca de conhecimento. E, por fim, o Acre. Eu só relacionei os 5 maiores, mas na apresentação que depois os senhores vão receber, é possível olhar com maior abrangência. Também é importante destacar que existem muitos municípios atendidos. Né? Aqui, para se ter uma ideia de todos os lugares que em algum momento a gente já conseguiu estar presente através do Natjus Federal. Eu destaco aqui que nós temos um grande volume, se a gente pudesse relacionar municípios, né? Salvador, Uberlândia, Rio Branco, Três Lagoas e Santa Maria. São municípios que nós temos um volume grande de solicitações e depois, quando vocês receberem esse material, vocês vão conseguir evidenciar o quê? Existem uma forma de se limpar, onde você tem a comarca solicitante
e a comarca onde eventualmente o paciente reside. E isso nos permite observar que muitas vezes a pessoa está fora da sua comarca e vai buscar assistência em outro estado. Okay? Aqui, o Natijus Nacional é uma ideia de notas emitidas por semana, para a gente ter uma ideia de volumetria, né? Nós temos aqui uma volumetria que considera por mês, e vocês observem que tem aquela segmentação que são as semanas, né, de cada mês. Você tem ali também a possibilidade de, no material, separar por Centro-Sul baiano, por Vale do Itajaí, Centro-Norte baiano. Essa é uma ferramenta que lhe permite fazer alguns exercícios de começar a entender um pouco a judicialização no território nacional, claro que de notas, volto a dizer, urgentes, né, que sejam demandadas na Natijus Federal, mas permite-se entender como tem funcionado, né, essas solicitações e a judicialização dentro do Brasil. Aqui, importante destacar que nós tivemos, se somados aqui, em abril, 313 notas, em maio, 374 notas, e em março, que nós tivemos um pico, 470 notas. Nós observamos aqui que, no primeiro momento, nós imaginávamos que a questão da pandemia poderia ter um efeito contrário, né, nessa judicialização. Por quê? Porque nós não recebemos, dentro das notas técnicas que foram emitidas, nenhum caso de Covid. Então, significa que, diferente do que a gente tinha uma percepção inicial, durante o período da pandemia, o judiciário não foi menos demandado, ou, eventualmente, mesmo processos eletivos ou processos de medicamento, deixaram de ser contemplados, né? Ou seja, o judiciário continuou sendo ativo o tempo inteirinho. Aqui, uma ideia, para vocês entenderem a versatilidade desse tipo de ferramenta, né? Você consegue visualizar o número de medicamentos, de pedidos. Então, você tem 70% dos nossos pedidos que foram atendidos, das quase 3.000 notas, eram destinadas a fornecimento de medicamentos, 25% de realização de procedimentos, e apenas uma parcela de 5% estava muito mais relacionada à MATIMED, né? A material e medicamento, a prótese, a questões específicas não contemplando medicamentos. Aqui também podemos observar por gênero. Hoje nós temos um maior volume de demandas por mulheres, né, por pessoas do sexo feminino, e 47% de pedidos, né, de judicializações masculinas. Aqui também por faixa etária. É possível você identificar qual a faixa que hoje mais demanda. E aqui eu chamo uma atenção por volume, por exemplo, de pedidos em casos de crianças, né, que é um volume alto, e também esse patamar que fica entre os 50 aos 70 anos. Nós temos um volume elevado nesta faixa etária. Aqui, por solicitações de CID. Essa é uma ferramenta, né, que, se utilizada de uma forma completa, ela permite, eventualmente, apoiar políticas públicas de saúde, né? Porque ela permite identificar o estado, a população etária, ela permite identificar o maior CID de cada região. É possível que você consiga, através de indicadores, tirar, por exemplo, excluir, assim, o que determinada região pede mais ou pede menos. E aqui nós conseguimos, eu sei que a letrinha está bem pequenininha, eu vou tentar. Nós temos aqui o maior número de pedidos de tutela que nós recebemos, que são de urgência, enfim, está relacionada à retinopatia diabética. É um volume muito alto mesmo. Depois vem neoplasia maligna de próstata, na sequência, degeneração de mácula e do polo posterior, e assim na sequência,
você tem diabetes, neoplasia maligna, enfim. A ferramenta permite hoje fazer um mapeamento nacional que se busca a tutela, no caso do Estado. Aqui eu destacaria quais as tecnologias que mais são solicitadas, né? Essas tecnologias também está aqui, talvez para vocês visualizarem, mas o maior volume de pedidos é de consultas com especialistas, né? Então, as pessoas buscam através do Natijus, muitas vezes não são urgências, e nesse caso elas são notas devolvidas para que seja verificado, e em alguns casos, dependendo do tempo que se demorou até a data do pedido, desta consulta até o momento em que o caso é avaliado, acaba se tornando uma urgência. Na sequência, nós temos pedidos de medicamentos de alto custo, este é o mapeamento também, nós relacionamos aqui os 10 mais, enfim, mas é possível abranger essa pesquisa para todos os itens, exaurindo até o que tenha tido um único pedido apenas. As tecnologias, que geralmente são tecnologias pedidas sem que a gente encontre embasamento técnico no processo, nos autos, muitas vezes não tem relatório médico, ou não se consegue, eventualmente, relacionar a necessidade da droga ou do procedimento, né? Então, essas aqui são casos em que a gente tem evidências de não serem favoráveis, né? E são também medicamentos de alto custo, muitas vezes. O Luiz, na apresentação anterior, esclareceu. E o que é muito comum recebermos, e também foi objeto de uma pergunta no painel anterior, é a questão de conjuntos de medicamentos. Então, a pessoa judicializa, mas pede um coquetel de medicamentos, onde você tem que avaliar um por um, para eventualmente entender se aquela combinação de drogas naquele momento ela é eficaz ou não. E como o próprio Luiz e a Raquel trouxeram aqui, é muito complexo esse tipo de pedido, porque ele demanda, muitas vezes, um estudo mais aprofundado, né? E o Natijus Federal, ele busca realmente atender essas questões de uma emergência, de uma urgência. A equipe da telemedicina é uma equipe multifuncional, é formada por esses profissionais, é uma equipe muito dinâmica hoje, e essa ferramenta é uma ferramenta que, de fato, eu acredito muito nela, porque, justamente como evidenciado aqui, ela permite uma capacidade da gente conseguir criar indicadores, né, junto ao Judiciário, junto ao Ministério da Saúde, que possa apoiar todos vocês. Eu vou encerrar a minha fala, porque na sequência vem o doutor Edson Amari, e tem coisas interessantíssimas para nos trazer. E eu colocaria uma frase do Albert Einstein que é muito importante para mim, assim, que eu acho que ela faz muito sentido nesse momento e nessa discussão que a gente está tendo. Que o único homem que está isento de erros é aquele que não arrisca acertar. E nós todos estamos aqui para acertar. Eu agradeço a todos. Muito obrigada. Doutor Edson, a bola é sua. Vamos lá. Eu quero agradecer à doutora Rogéria pela sua brilhante exposição. E já passamos para o segundo palestrante, doutor Edson Amaro, que apresentará o tema Reflexões sobre a Medicina do Futuro. O doutor Edson Amaro é médico e superintendente de área da Big Data do Hospital Albert Einstein, formado em Medicina pela Universidade de São Paulo, onde seguiu carreira acadêmica, realizando doutorado e livre docência em medicina. Possui pós-doutorado pelo King's College de London, em área de neurociências. É professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e foi responsável pelo Instituto do Cérebro do Hospital Albert Einstein entre 2003 e 2012, onde também atua como pesquisador e neuroradiologista desde 2002. Em 2016, participou da elaboração e criação da área de Big Data do Hospital Albert Einstein, a qual coordena atualmente o projeto Big Data e Inovação para o Ministério da Saúde, através do PROAD, envolvendo várias universidades e grupos para fornecer soluções e análises que possam ajudar e apoiar a tomada de decisões no sistema público de saúde.
é autor de mais de 240 artigos em periódicos científicos. Com a palavra, o doutor Edson Amaro. Muda. Boa tarde. Eu acho que eu preciso dividir a tela com vocês, né? Obrigado pelo convite. A propósito, muito feliz de estar aqui, se eu puder ajudar vocês. Acho que eu consigo dividir agora. Vamos lá. Pronto. Conseguem ver minha Doutora tela? Rogéria, poderia desligar o microfone, por gentileza? A forma de conversar com você sobre esse tema aqui vai ser um pouquinho conceitual no início, porque talvez o tema não seja muito comum a todos. E depois eu vou ficar em exemplos que eu acredito que serão mais ilustrativos dos conceitos. E a gente depois pode conversar um pouco sobre o que eu mostrar aqui. Bom, então, são 3 pontos que eu vou abordar. Eu vou falar um pouquinho dessa reflexão sobre medicina do futuro. Envolve aí várias possibilidades, mas eu escolhi falar sobre dois itens, né, que são os itens que envolvem as áreas de inteligência artificial e Big Data em saúde, que é o primeiro item aqui. O segundo item envolve o avanço, né, da ciência como um todo, e que eu vou abordar aqui um tema particular que chama-se evolução ômica, né, que a gente tem de biologia de sistemas. E depois a gente vai falar de alguns exemplos para reflexão. Então, para a gente conversar um pouco sobre dados, eu gostaria de dizer que hoje a abordagem que a gente tem do ser humano na saúde envolve 3 grandes esferas. A primeira esfera é a esfera biológica, que essa todos conhecemos, está nos livros da medicina, só que agora o alcance da nossa formação é muito maior, né? A geração de dados e a disposição desses dados de maneira comum para todas as instituições hoje é bastante diferente do passado. De maneira que o volume de informação que a gente tem, além de ser muito grande, ele é diversificado. Para se ter uma ideia, a quantidade de informação, né, que a gente tem sobre o nosso genoma hoje, além de ser muito grande, ela é ínfima pensando em todas as organelas que convivem com uma pessoa. Em outras palavras, para entender isso melhor, o número de células que nós temos no nosso corpo é menor do que o número de organismos que habitam o nosso corpo. Então, na verdade, cada ser humano é uma coletividade. Entender essa complexidade é bastante desafiador, né? Então, não é só entender o genoma do ser humano, que já é muito difícil, mas também entender o componente biológico de todos os seres que acabam coabitando junto com a gente, tipicamente, hoje a gente chama de microbioma. Segundo ponto aqui é o contexto, né? Onde vivemos, quem somos, os determinantes sociais da saúde, que são tão importantes, as características que as pessoas escolhem em cada momento que elas podem decidir e que tem impacto na sua saúde, isso envolve educação, isso envolve a capacidade de autossustento, capacidade econômica, alimentação, características sociais. E, por fim, a própria pessoa, né? O comportamento, né? Uma vez que a gente tenha o seu componente biológico, o contexto onde você está, as decisões que você toma. Esses 3 eixos hoje são mapeados, são fonte de dimensões que existem em bancos de dados. Então, as informações que as indústrias têm sobre nós, elas dividem esses 3 eixos. E nós também procuramos utilizar essa informação para entender melhor a prática médica, que é o foco do que nós vamos conversar aqui. Então, o resumo das nossas várias, né, experiências em condução de processos de pesquisa, de evolução tecnológica, é que existe um absurdo volume de dados que nós somos incapazes de processar, né? Nessa minha representação aqui, nós estamos aqui embaixo, em cima de nós tem um volume de informação que cada ser humano hoje não é mais capaz de processar, nós precisamos de ferramentas para processar essa informação. Então, para entender essa complexidade, frequentemente a gente lida com um instrumento que é o computador. Particularmente na área de saúde, esse volume de dados tem crescido numa taxa, isso aqui é uma fonte, né, de aproximadamente 48% ao ano. Isso significa que ao final desse ano nós vamos ter aí 2.314 exabytes. Para vocês terem uma ideia, o que é um exabyte, afinal de contas? Exabyte é uma unidade de quantificação que permite, por exemplo, 1 exabyte armazenar tudo que a espécie humana falou até hoje. Então, é muita quantidade de informação e não para de crescer.
Para fazer frente a tudo isso, o que a gente tem hoje são ferramentas, né? Essas ferramentas elas já eram descritas desde a década de 50, então não é nenhuma novidade científica falar de inteligência artificial. Porém, a capacidade da gente utilizar essas tecnologias, de sermos capazes de colocar os processos em prática, se deveu, claro, ao desenvolvimento tecnológico e ao baixo custo de obtenção da informação e do processamento da informação. Esse é um baixo custo relativo. Para a gente caminhar um pouquinho mais, o que significa, então, esses termos que às vezes são complexos, né? que é inteligência artificial, machine learning, deep learning. Isso aqui é um resumo para a gente entender que, na verdade, eles estão entrelaçados, um contém o outro. O termo inteligência artificial é um termo mais amplo. Ele é aplicável a uma técnica que permite que os computadores possam imitar a inteligência humana. Imitar, muito dificilmente, não é igual a gente imagina. Né? Então, a inteligência, a gente chama também de pequena inteligência, ou inteligência focal, são apenas aspectos da inteligência humana, que são emuladas principalmente por regras. Né? Então, o que é a inteligência artificial? Na verdade, é um código computacional, um algoritmo, que contém regras, principalmente nesses termos de decisão, se acontecer tal coisa, faça tal coisa, e essas regras e árvores de decisões são construídas a partir de interações desses algoritmos, por exemplo, com resultados, vamos ser mais específico aqui na medicina, resultados de exames. Se eu quero predizer o que vai acontecer com o paciente, que exame que ele vai ter alterado, eu posso utilizar uma série de informações, esse algoritmo aprende com essas informações. Essa forma de aprender é o segundo item, que a gente chama de aprendizagem de máquina, do inglês machine learning. Então, é uma forma particular de inteligência artificial, onde esses algoritmos são expostos à realidade, eles passam a ser treinados, como a gente fala, treinar uma rede neural, e assim ela pode produzir um resultado que emula uma resposta. Daqui também já vem um conceito importante. Essas ferramentas frequentemente aprendem os nossos vieses, né? Os problemas da nossa sociedade, né? Os preconceitos e tudo que a gente tem de dificuldade de gerar e processar informação hoje, que reflete, de certa maneira, alguma preferência do ser humano, acaba sendo aprendida por esses algoritmos aqui. O último nível de complexidade é o que a gente chama de deep learning. Não é à toa que o nome deep significa profundo, significa que a complexidade de uma rede neural, quer dizer, o deep learning seria o machine learning extremamente evoluído, ou seja, com uma capacidade de processamento muito elevada. E essas são as grandes novidades que têm nos deixado cada vez mais abismados. Quer dizer, hoje esses algoritmos são capazes de reconhecer pessoas, padrões, figuras, muitas vezes melhor que seres humanos, inclusive interagir. Então, para a gente resumir essa parte de algoritmos e Big Data, eu acho que esse slide aqui é uma tentativa de deixar alguns conceitos mais claros. Então, o que são esses algoritmos? Na verdade, são programas de computador. Como é que a gente chama um algoritmo de machine learning, deep learning? É só o grau de complexidade, que é bem maior no deep learning. E a relação entre Big Data e esses dois termos pode ser colocada no quadro que está aqui à esquerda. Né? Então, análise de grande volume de dados e complexidade não existe sem você ter essas ferramentas não convencionais de machine learning. Nós vamos tentar entender como é que essas tecnologias podem ajudar a saúde nos próximos slides. Mas aqui é importante vocês terem a primeira noção de que são algoritmos computacionais, eles são complexos, têm níveis de complexidade distintas, então não é tudo a mesma coisa. E aqui à direita, que vocês podem ver, que existem famílias desses algoritmos, né, que procuram emular novamente a forma de organização do nosso cérebro. Então, a partir daqui, eu vou agora me encaminhar para o segundo tema, e antes de chegar lá, eu gostaria de chamar a atenção que as duas coisas estão entrelaçadas. Então, a nossa capacidade hoje de processar a informação de estruturas de proteína, os nossos genes, as nossas diversidades de comportamento, né, quer dizer, sua capacidade de lidar com o entendimento, a psiquiatria evoluiu bastante com essas tecnologias mais sofisticadas. Então, essa primeira parte aqui das famílias de inteligência artificial e deep learning são muito importantes para a gente entender como melhora a saúde. E a forma de fazer isso, né, é através de 4 grandes características. A primeira é a análise descritiva, é só entender o fenômeno como ele é, o que já aconteceu. A segunda parte, a terceira parte, que é a análise preditiva, ser capaz de fazer inferência sobre o que mais provavelmente vai acontecer, que é análises preditivas. As análises prescritivas são a capacidade que esses algoritmos têm de dizer qual seria a melhor solução para determinado problema. Essas envolvem cada vez mais uma complexidade de processo. Ou seja, chamando a atenção aqui para o próximo item, que esses algoritmos eles estão, de novo, muito relacionados com o tipo e complexidade de informação que a gente tem hoje.
Então, o médico, no meio desse cenário inteiro, que a gente está vendo aqui, não mais está se baseando nas informações clássicas, e vou passar alguns dos próximos pontos com vocês, para tentar tangibilizar o que está mudando na prática médica e como é que a gente vai ser diferente, né? Então, para caminhar um pouquinho mais, eu fiquei um pouco do lado técnico, quer dizer, eu disse um pouco sobre inteligência artificial. A gente tem... minha câmera não está habilitada, estão me informando aqui, ó, desculpa. Deixa eu ligar minha câmera para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu acho que eu não consigo ligar minha câmera tão fácil aqui, não. Aqui eu não vejo. Aqui. Essa tela é dela, não é minha. Aí eu acho que eu vou poder ligar a câmera depois. Ou talvez... Obrigado, Rogério. A Rogéria me ajudou aqui, apontando a câmera. Bom, então, como eu estava mudando de tópico, a gente falou muito de tecnologia, volume de dados, inteligência artificial, isso tudo envolve um grau de complexidade, mas também envolve um grau de conhecimento que é necessário para que nós possamos utilizar essas ferramentas. Falando um pouquinho da parte de o que a gente tem visto hoje de medicina, eu vou chamar a atenção para esse exemplo. Então, esse exemplo aqui é um estudo que foi publicado na Nature, uma revista bastante reconhecida nas ciências, e o que eles mostram aqui é que se nós obtemos um volume muito denso, ou seja, uma quantidade de informação sobre laboratório, sobre metabólitos, sobre proteínas, exames genéticos e traços genéticos de uma pessoa, eu consigo antever como vai ser a saúde dela nos próximos dias, eu consigo predizer isso. Esse estudo foi feito com 108 indivíduos, e aqui a ideia, uma publicação que já tem alguns anos, a ideia é que, na verdade, você não consegue ser tão preditivo assim, porém, você acaba descobrindo muitas alterações. E esses achados incidentais são muito importantes, porque eles podem, certamente, terminar um processo de dificuldade. Em outras palavras, as pessoas podem não saber o que significa fazer um exame desse grau de complexidade, e as vidas podem ser absolutamente modificadas. Isso é um ponto de cuidado, porque pode gerar muitos conflitos, aí, inclusive judicialização, né? Mas o que a gente espera fazer, então, agora nos próximos minutos, é tentar mostrar para vocês que não tem volta mais. Nós já estamos num nível de complexidade que essas informações são parte do dia a dia. Nós estamos utilizando o que vocês estão vendo nesses slides aqui. Testes genéticos hoje são prática comum, eles são inclusive financiados por fontes pagadoras. A gente tem um caminho ainda para usar transcriptoma, proteômica e metabolômica, eu vou falar isso daqui a pouquinho, o que significa cada um desses termos, mas esse é o caminho que nós temos seguido. Então, falando um pouco da medicina do futuro, genômica é algo que hoje, volto a dizer, é bastante ainda novo, porém, já existem várias formas de se entender a saúde a partir da genômica. Por exemplo, as doenças raras, são doenças que frequentemente dependem de medicações caras. Essas doenças, hoje em dia, não têm ainda o conhecimento aprofundado sobre a sua evolução, então, frequentemente, a gente ainda lança a mão de novos exames cada vez mais caros e ainda sem um resultado muito contundente. A segunda parte, que se você entender que nós estamos aqui falando de qual é a nossa herança genética, a segunda parte é como nós expressamos os nossos genes. Ainda menos conhecido, o fato de uma pessoa ter uma determinada carga genética não significa que essa carga genética será expressa, ou seja, às vezes existem marcadores de doenças que não necessariamente significam que o indivíduo vai desenvolver essa doença. Isso também é uma questão muito importante de ser levada em conta. Uma vez que você expressou seus genes, as proteínas que eles codificam, né, que basicamente levam a gente a ter ou não algumas características, por exemplo, fibrose cística, uma doença. Fibrose cística é uma das doenças onde a gente tem defeitos genéticos que levam a uma alteração que pode ser muito específica. Então, a medicação que atua especificamente naquela a proteína pode ser absolutamente fundamental. E o custo de desenvolvimento dessas medicações é bastante caro. Eu chamo a atenção que essas medicações devem aumentar bastante no futuro, porque nós estamos conhecendo cada vez mais. Portanto, deve chegar uma nova geração aí de novos agentes terapêuticos da mesma característica que a gente tem visto aqui, bastante mais específicos, com custo elevado, né? Então, isso é o futuro que a gente espera e acho que isso vai trazer, de novo, questões importantes para esse grupo aqui. Num outro nível de complexidade, agora eu já falei que a gente tem a nossa carga genética, a gente expressa o nosso gene, a gente faz proteínas, agora, como é que as proteínas interagem entre si?
é outro nível de complexidade que passa a trazer para a medicina do futuro, essa reflexão do que a gente está falando aqui, mais necessidade de capacidade computacional e processamento de informação. Porém, aquilo que nós tínhamos antes como uma das principais limitações, que é eu não entendo esse fenômeno porque ele é muito complexo, eu não sou capaz de processar, volto a dizer o que eu disse no começo, hoje nós somos capazes de processar essa informação. O que significa isso? Isso significa que as doenças simples que nós tínhamos, como, por exemplo, diabetes, hoje elas são múltiplas. Não existem mais 2 tipos de diabetes, existem vários tipos de diabetes. E navegar nesse mundo aqui, de novo, envolve medicações cada vez mais específicas. No nível acima disso, é o que esse conjunto de metabólitos, né, produz de fenômenos. Por exemplo, o que faz o indivíduo a ter dificuldade de caminhar quando ele é pequeno? O que faz a articulação desse indivíduo ter mais dificuldade de suportar, por exemplo, alguns tipos de estresse de movimento? A cartilagem, como ela é composta, quer dizer, os nossos tecidos, como foram feitos, que desembocam, claro, numa condição passível de tratamento. De novo, isso tudo era muito difícil de ser lidado antes, porque a gente basicamente caracterizava uma doença pelos seus sinais e sintomas. Agora a gente passa a caracterizar essa doença pela alteração que vem desde a expressão genética até o tecido final e a sua capacidade de resistir ao meio ambiente. Bom, então o jeito que o médico pensa, né, que é esse que está colocado aqui, o conhecimento médico que é colocado sempre como a nossa base de formação médica, alavancado pelos sinais que a gente detecta no paciente, pelos sintomas que o paciente refere para o médico, pelos exames que nós podemos lançar mão, faz com que no centro esse paciente seja abordado por um conhecimento médico e os diversos exames de suporte para isso. A partir daí o médico usa a sua caneta e prescreve alguma terapêutica, seja ela medicamentosa, comportamental ou intervencionista, né? Uma cirurgia, por exemplo. Nesta forma de entender a prática médica, o que muda agora? Né? E isso é muito importante. Tudo isso tem o intuito de reduzir o risco para o paciente, né? E também a ideia de trabalhar principalmente na atenção básica, na medicina preventiva. Esta forma de pensar não vai mudar, mas o que vai mudar é o tipo de interação, a gente acredita, do paciente. Então, aqui eu vou usar um exemplo que ele está mais detalhado, mas é uma história que todos vocês conhecem. O que acontece quando eu sinto que eu não estou bem? Eu procuro um médico. Eu vou até o médico avalia o que eu tenho pela informação que eu converso com ele, quer dizer, a minha capacidade de me expressar é importante. O médico reconhece alguns padrões, isso parece uma doença do sistema digestório, isso parece alguma... Ele usa o seu conhecimento, ele verifica, então ele examina o paciente e ele pede alguns exames, e a partir desses vários exames que podem variar, né, claro, desde coisas invasivas ou até não invasivas, ou simplesmente você pode fazer um exame ali no consultório, você pode chegar aos diagnósticos prováveis e, finalmente, tipicamente, após uma consulta de retorno, você tem o diagnóstico definitivo. E se esse diagnóstico é passível de um tratamento, a situação acabou ali. Às vezes, você tem que fazer controle, e é essa situação que eu acho que é a mais importante de discutir aqui. São as condições crônicas, são os pacientes que dependem de um constante apoio médico. E esse é o típico também tratamento. Você tem uma condição crônica, você faz consultas de acompanhamento, então, depois de algum tempo, você volta ao médico para ver se está tudo bem ou fazer ajuste da sua terapêutica. Frequentemente, durante esse processo, você acaba fazendo exames, biópsias, por aí vai. E esse é um ciclo, né, que está representado continuamente. Vocês imaginam que a vida de uma pessoa, por exemplo, que tem hipertensão, diabetes, são doenças extremamente prevalentes, ela não é diferente de se planejar para ir ao médico pelo menos 1 ou 2 vezes por ano. O que muda com essas tecnologias que eu acabei de falar? Essa é uma visão bem diferente. Eu vou dar exemplos aqui, vai ficar mais fácil de entender. Ao invés de a gente agendar a consulta com o médico, eu sou monitorado continuamente. Então, todas as minhas condições passíveis de serem monitoradas e de maneira menos invasiva, mais natural, acabam sendo fonte de informação para o indivíduo que me acompanha, que poderá ser, inclusive, um médico ou não. Se houver necessidade, eu agendo a minha consulta. O que isso traz para o sistema de saúde? Uma grande economia, uma maior eficiência do paciente e, obviamente, a gente espera melhor controle da doença. Apenas quando houver necessidade, nós realizamos alguns exames ou nós mudamos a terapêutica. Isso só é possível quando a gente tem informação em tempo real. Isso só é possível quando essa informação chega para análise em tempo real. Alguns exemplos disso, e eu vou fazer questão aqui de dar exemplos que já tem pelo menos 5 anos, tá? Não são coisas novas, são coisas antigas, só para dizer e frisar que essa medicina já acontece.
Isso aqui é um exemplo de um paciente que tem uma doença degenerativa crônica, diabetes, ele pode ter hipertensão, e nesse caso aqui, Parkinson. O paciente que tem Parkinson, tipicamente, tem uma alteração motora, certo? Então, ele vai na consulta, o médico examina, da maneira que ele examina, cada médico tem uma sensibilidade diferente, portanto, existe uma variação normal entre a sensibilidade dos médicos, e esses médicos acabam também tomando decisões diferentes. Agora, se você tem essa informação objetiva, colhida a cada minuto do seu paciente, se você, médico, olha essa informação, é muito mais fácil para você entender o que está acontecendo, inclusive porque o próprio paciente tem dificuldades de se lembrar o que aconteceu há meses atrás, semanas atrás. Então, quando a gente colhe essa informação em tempo real, eu vou ver se eu consigo o vídeo aqui, vamos ver se ele funciona. É um vídeo rápido. Historically has been challenging to study. This is mostly due to the fact that the data collected was subjective, because the measurement strategies of the disease haven't changed much in the nearly 200 years since Parkinson's was discovered. But technology giant Intel Corporation is working to change that through the development of wearable devices that can measure undetectable changes over time. By using these sensing devices, the right data is shared from the sensor back to a central repository where it is analyzed. It's a revolutionary step forward in Parkinson's research and is a glimpse of what is possible on a much larger scale to analyze the data of huge populations to develop treatments for other diseases. But eu vou avançar um pouco aqui, mas basicamente acho que a informação que eu queria passar para vocês é essa, né? Da mesma maneira que a gente monitora uma pessoa na UTI, a gente pode monitorar uma pessoa em casa. Então, esse volume de informação que a gente tem hoje é passível de chegar até o médico. E por que isso é importante, né? No sentido aí de reflexo para a judicialização da saúde? Porque a gente não está falando mais de um processo medicamentoso ou terapêutico, a gente está falando de acesso a essas tecnologias. O acesso a essas tecnologias realmente deve fazer diferença na vida das pessoas. Vou dar um outro exemplo aqui também que significa uma mudança no sentido de fazer o acompanhamento contínuo da saúde. Aqui é a utilização de aparelhos celulares, e nesse caso aqui é um dos exemplos onde você pode medir a pressão arterial de um indivíduo, você pode fazer várias outras inferências utilizando uma ferramenta que hoje já está com o paciente, requer uma aquisição de grande parte da população. E aqui já temos uma questão importante. Será que nós vamos ter que trabalhar com acesso à instrumentação e não acesso à medicação? Será que a gente vai ter que trabalhar sobre a banda do telefone celular que o indivíduo tem, por exemplo, hoje em dia? E aqui, de novo, isso tudo permite uma medicina diferenciada. Outro detalhe é a nossa ideia de ir até o laboratório e colher exame, né? Aqui a gente tem um exemplo aqui, é o Bill Gates, numa conferência de 2018 em Beijing, né? Onde ele estava promovendo o desenvolvimento de novas tecnologias de vasos sanitários. Por que ele estava interessado nisso? Por causa da quantidade de doenças hoje que a gente detecta relacionadas à parte que nós todos aqui sabemos no Brasil que é um problema sério, que é o acesso às condições básicas, né, de condições sanitárias. Bom, além disso, o que pode ser feito? Muito mais. Já que a gente, todo dia, nós lançamos no meio ambiente partes, né, do que nós comemos, do que nós processamos, nosso organismo processa informação e excreta essas no meio ambiente, nada mais natural do que a gente utilizar essas informações ao invés de ter que, por exemplo, colher exame de sangue. Então, aqui é um desenvolvimento, foi publicado agora, em abril, é um vaso sanitário onde você pode detectar, por exemplo, várias doenças metabólicas, e isso é nada mais do que utilizar a informação que nós já colocamos no meio ambiente de uma maneira completamente inútil, entre aspas, a gente descarta, e aqui ela pode ser analisada. E você pode ter ideias utilizando, de novo, o algoritmo de predição, de quais doenças você poderá desenvolver no futuro. Da mesma maneira, usando também esse conceito de não ter que colher exames, e sim pegando o que eles hoje estamos chamando de crumbs, né? Ou seja, o que nós deixamos no mundo pode ser analisado. Por exemplo, aqui nós estamos falando de fraldas. Não só a gente tem um exemplo aqui de detecção de incontinência urinária, que é muito importante para os idosos, mas essas fraldas não apenas podem dizer se o indivíduo tem ou não tem necessidade do uso, como também detectar se ele tem uma infecção. E mais que isso, a bateria desses equipamentos é alimentada pela urina. Então, o grau de sofisticação que a gente tem hoje permite, de novo, você olhar muito perto do metabolismo, tudo que eu disse sobre omics, para cada paciente de uma maneira muito direta. Isso faz com que esses devices sejam importantes para a prática médica. E, obviamente, por que não juntar tudo isso? O conceito é de teranóstica, quer dizer, é uma palavra que significa terapêutica e diagnóstica.
e isso está intrinsecamente relacionado à medicina personalizada, isso faz com que a prática médica, né, cada vez mais a gente vê isso aqui no Hospital Albert Einstein, nos grandes hospitais, e também na rede pública, no Hospital das Clínicas, você tem acesso a novas formas de terapêutica que não envolvem, de novo, uma medicação específica, mas envolvem, e isso sim acho que é importante lembrar aqui, intervenção, que são equipamentos caros, que pessoas que precisam de treinamento mais sofisticado, mas que permitem, por exemplo, ser uma solução mais efetiva. Essa forma de lidar com diagnóstico terapêutica encurta muitos caminhos. Por outro lado, traz bastante desafios. E até esse momento, como eu com vocês apenas sobre doença, eu gostaria de lembrar que a gente precisa cuidar do bem-estar e da saúde. Isso também muda uma reflexão sobre a medicina do futuro. Se nós tivermos a capacidade de melhorar a chance das pessoas identificarem problemas antes que eles se tornem muito graves, nós estamos chegando cada vez mais perto do conceito de bem-estar. Então, lembrar do ciclo da vida aqui, que nós temos que olhar para o indivíduo desde a sua concepção, quer dizer, pré-natal, até auxiliar na morte. A gente, às vezes, esquece desses dois extremos, né? Você cuidar do indivíduo ainda intrauterinamente hoje em dia é possível. Não só fazendo cirurgias. Também assistir o indivíduo na fase final da vida é uma realidade. Isso aqui é um conceito que eu acho interessante. O primeiro gráfico é um gráfico bem clássico, dizendo o que é o conceito de saúde, ou saudável, né? Na verdade, a gente tem um ponto neutro aqui, onde você se sente bem, mas ele pode ser uma zona perigosa, porque, de fato, a gente pode não sentir nada e a doença continuar sendo desenvolvida. Então, às vezes é necessário ir além da percepção médica de saúde. Então, lidar com o bem-estar pode ser um desafio da medicina do futuro. Espera-se que nós sejamos capazes de promover o bem-estar e não só promover o tempo neutro aqui, que é o que a gente procura hoje. Restabelecer o indivíduo à sua condição neutra, mas sim, nós queremos, no futuro, promover a melhor condição de saúde. Então, ao final aqui da nossa conversa, é lembrar que essa revolução toda, que a gente chama de ômica, né, que é o sufixo omics, né, do inglês, genômica, proteômica, transcriptômica, metabolômica, outros pontos que você pode conversar sobre familiômica, populômica, de fato, traz a gente de volta à abordagem antropológica da medicina. Por mais que a gente coloque tecnologia aqui, isso não significa que nós vamos ficar mecanizados. Pelo contrário, nós deveremos ter a capacidade de retornar à abordagem humana. Essa frase eu deixo aqui de um brasileiro, do Ulisses, que a medicina é das ciências humanas a mais humana. Ela é humana como ciência, ela é humana no instrumento, ela é humana no objeto. Acho que para a gente conversar, por enquanto, eu tenho aqui algumas questões, depois, se vocês quiserem ver, tem alguns slides sobre questões interessantes que são mais polêmicas, né? Obrigado. Muito obrigado, doutor Edson Amaro, pela sua brilhante exposição. Traz um alento à população, no sentido de termos uma perspectiva extremamente interessante, no sentido de aliviarmos e tratarmos doenças que hoje não possuem um tratamento satisfatório, e traz uma preocupação aos gestores do Sistema Único de Saúde pela possibilidade de sobrecarga de um sistema que já vem sofrendo de um crônico subfinanciamento e que tem se mostrado extremamente importante para a população brasileira, principalmente nessa situação de pandemia. E, sem maiores delongas, passo a palavra ao Dr. Ramiro Nóbrega Santana, que é defensor público do Distrito Federal e membro do Fórum Nacional de Saúde do CNJ. O Dr. Ramiro vai encaminhar as perguntas dos participantes aos nossos palestrantes. Dr. Ramiro. Perfeito. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado pelo convite, doutora Candice. Parabéns pela organização desse evento. Cumprimento o senhor, doutor Leonardo, dos exemplos de gestão pública no Brasil e a instituição que o senhor representa. Cumprimento a doutora Rogéria, doutor Edson, parabéns pela exposição. É muito especial ver, inclusive agora na mesma tela, o direito e a medicina juntos e falar de presente e futuro da medicina como profissional do direito é também pensar no passado e nos problemas que a divisão em classes nos traz em relação a isso. O campo da judicialização da saúde é, por muitas vezes, um campo de luta das classes populares, dos pobres, que estão lutando para não ter só uma medicina do ontem, que querem a medicina do hoje e a medicina do amanhã que nós, das classes abastadas, acessamos, que se resignam contra filas de 2, 3 anos, até de 10 anos aqui na capital da República, se resignam contra medicamentos que têm efeitos colaterais terríveis
e que nós, que temos plano de saúde, convoando os nossos médicos, nós recebemos outros medicamentos, eu sempre presto atenção nas minhas prescrições. Todos os medicamentos que me prescreveram até hoje não são padronizados pelo SUS, ou não para aquele uso, né? Então, muitas vezes, o campo da judicialização, essa interface entre saúde e justiça, é o campo onde as pessoas das classes populares vêm falar: eu não quero a medicina do ontem, eu não quero o velho, eu não quero o indigno, eu quero o melhor, eu quero o mesmo que vocês, e apontam para a gente. E tenta utilizar a justiça como uma forma de construir uma ponte sobre esse fosso que existe entre classes abastadas e classes pobres, o que o Mangabeira Ong chama muito bem de apartheid da saúde. E nós, defensores públicos, né, estamos o tempo todo tentando criar essas pontes, algumas seguem firmes, outras caem, mas estamos tentando construí-las no dia a dia. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui. E, para falar inicialmente, doutor Rogério, do tema do Natijus, nós já recebemos aqui algumas perguntas durante sua exposição, as relativas ao doutor Edson devem chegar em seguida. Eu tenho aqui uma pergunta, duas, aliás, da professora Maria Inês Gadelha. Ela pergunta: quantas demandas foram de casos considerados de urgência, dentre essas que o Natijus Nacional recebeu, e quais os medicamentos são considerados de uso urgente? O Dr. Clênio, inclusive, já abriu um diálogo com ela ali no nosso chat, mas eu trago para a senhora para esclarecer melhor ainda. E já emendo com outras duas que vão ter bastante a ver, e o Dr. Arthur Lacher pergunta, em média, quanto tempo o Natijus demora para responder uma demanda? Né? E, mais um passo, a doutora Cândida Brugnoli pergunta: havendo Natijus estadual, ainda assim posso recorrer ao Natijus nacional? Em caso positivo, em que circunstâncias? No chat a gente já começou a responder um pouquinho dessas demandas, mas a senhora pode esclarecer melhor para nós. Depois eu retorno com as perguntas para o Dr. Edson. A senhora está sem áudio, doutor Rogério. Tem que ligar o áudio. Vamos lá. Estou com áudio? Bom, primeiro, então, é bom te encontrar, Ramiro, né? Você participou com a gente desde o início dessa discussão, enfim. Da realidade, hoje, 58% das notas elas foram emitidas com parecer favorável, no sentido de que era ou não casos de urgência, né? As outras, eventualmente, ou foram devolvidas aos Natijus estaduais, ou foram informados que não eram consideradas urgência, mas o número que nós temos hoje é de 58%. Outro ponto importante é dizer, nós temos um horário específico, né? Então, assim, nós respondemos as notas, se não me falha a memória, o que eu recebo, eu estou até procurando aqui claramente, porque o que eu recebo até às 10 da manhã, eu respondo até às 18 horas do mesmo dia. O que eu recebo depois das 10 horas, eu respondo até o dia imediatamente seguinte, acho que 8, 10 horas da manhã. Né? Lembrando que o nosso maior volume de consultas, né, de pedidos, é entre 15 e 17 horas. E a quinta-feira, por incrível que pareça, a gente andou mapeando, é o dia D. Né? Então, geralmente, às quintas-feiras, a gente tem um maior volume, e geralmente entre 15 e 17 horas. A terceira pergunta, eu não me recordo, Ramiro. Não estamos ouvindo. Agora, quem não te escuta sou eu. A doutora Cândida Brugnoli, ela pergunta sobre essa relação entre o Natijus nacional e o Natijus estadual. Especificamente, ela pergunta se existir um Natijus estadual, ainda assim pode-se recorrer ao Natijus nacional? Quais são as circunstâncias? Mas eu acho que a senhora pode, inclusive, acrescentar um pouco dessa relação do nacional com os estaduais, né? Como é que se desenvolve? Nós temos observado, como todos aqui, estamos discutindo isso, né, um aumento da judicialização. Os Natijus estaduais estão estruturados para isso, mas, eventualmente, claro, a demanda pode ser muito grande. Quando a demanda é muito grande, pode tanto o Natijus estadual nos pedir apoio, ou quando é um caso de urgência, em que você precise, por exemplo, de um parecer num curto espaço de tempo, 6 horas, né, 5 horas, dependendo desse prazo, o Natijus federal é que acaba sendo acionado. Quando não é caso de urgência, a gente devolve para o Natijus estadual, para que ele tenha tempo de estudar esse processo com mais calma, enfim. Por isso que esse
o Natijus Federal, ele é dedicado às urgências, né? Isso é bem claro, a Maria Inês deve ter destacado isso aí. Sempre. Nós ainda aqui, queria aproveitar, nós ainda não recebemos as perguntas aqui para o Dr. Edson, mas eu tenho uma que eu gostaria muito de fazer, então, Dr. Edson, e o tempo inteiro que o senhor estava apresentando, isso me vinha à mente, que é o seguinte: normalmente, quando nós pensamos em avanço da tecnologia na área da medicina, nós pensamos em avanço de preços, em aumento do custo dessa tecnologia, né? Isso nós temos visto na judicialização. Um medicamento de alto custo, que antes tinha uma barreira de X, hoje tem de 10X no seu custo. Medicamentos sendo registrados com um custo do tratamento anual de mais de R$1 milhão. Mas, na sua apresentação, o senhor mostra um outro caminho. O caminho, me parece, de um avanço tecnológico que vai permitir uma universalização, né, do atendimento, usando smartphones, usando uma privada, né? Como é que o senhor vê essa tensão entre avanço de tecnologia e o custo referente a ela e o acesso à universalidade? Como é que a gente pode fazer cada vez mais o avanço da tecnologia servir também para a universalização do acesso aos tratamentos de saúde? Olha, é ótima pergunta. Eu acho que nós temos aqui dois caminhos que vão, de novo, vão se cruzar. Você sim vai ter uma oportunidade muito, eu espero, muito boa de nós melhorarmos a questão da desigualdade, que é absurda, e, por outro lado, há um risco de aumentar essa questão também. Onde é que nós estamos mapeando esses riscos? Nas barreiras de acesso à tecnologia, né? E elas não são tipicamente financeiras, elas são de infraestrutura, que, claro, são financeiras, mas, de certa maneira, não do indivíduo. Elas passam a ser agora da sociedade e da nossa capacidade de colocar essas soluções à disponibilização. Por exemplo, grande parte do que eu disse aqui envolve uma transmissão de dados entre o indivíduo, ou que está perto dele, e algum local que processa. Algumas dessas tecnologias hoje já cabem no próprio celular, então já não é mais tão importante o indivíduo depender tanto da comunicação. Eu acho que a visão que a gente precisa ter nesse processo é de como a gente prepara a sociedade para receber isso. Por outro lado, também temos que ter essa visão que a ideia é simplificar sempre, né? O que a gente tinha no passado, que era um grande esforço para gerar o medicamento, quer dizer, o custo do desenvolvimento terapêutico continua muito alto, porque a gente tem os nossos padrões, ele pode ser reduzido principalmente pela facilidade que a gente tem hoje de processar a informação. Por exemplo, quais os efeitos colaterais de uma medicação? Ela passa por uma série de etapas até você entender que ela está segura. Isso envolve um gasto muito grande. Mas se nós tivermos informação sobre como é que as proteínas interagem sem precisar testar, ou ter mais chance de fazer apenas os testes mais importantes, o custo cai. Então, acho que aí nós estamos falando de utilizar a tecnologia no desenvolvimento dessas novas medicações, que estão, de novo, a todo vapor. O segundo ponto é do indivíduo ter acesso a isso. Quer dizer, quando você fala, e eu coloquei alguns exemplos aqui, que nós temos hoje equipamento que você coloca no seu punho. Você pode colocar algumas pessoas que vão ter dificuldades auditivas, também vão ter, ao mesmo tempo que melhora a sua capacidade de entender, os idosos, né? Que a nossa população está ficando idosa. Esses mesmos equipamentos que melhoram a audição do indivíduo podem colher informações da sua saúde. Quer dizer, eu vejo que os programas hoje governamentais precisam estar mais alavancados, eles já têm essa visão, só para deixar claro, nessa capacidade da tecnologia melhorar a prevenção das doenças, trazer mais segurança e fazer o acesso a quem precisa, que é sempre o nosso desejo, mas é sempre a nossa grande dificuldade, porque no meio do caminho nós encontramos o mau uso da tecnologia. No meio do caminho nós encontramos pessoas que criam barreiras que não precisariam existir. Eu acho que existe um cuidado muito grande de quando a gente tiver uma inovação, e a gente tem várias dessas, que a gente entenda que essa inovação essencialmente precisa ser usada para a melhoria da população. E tentar passar, com certeza, por algumas questões que eu diria assim, de interesse de corporações. Isso vai acontecer, porque a forma de gerar recursos será muito questionada. Nós não temos as mesmas mecânicas que levaram algumas instituições hoje a terem sucesso, não vão existir mais no futuro. Então, essas são as ameaças. As pessoas vão perceber como ameaças e a gente talvez perca um espaço grande de melhorar, de novo,
a nossa questão de desigualdade, né? O Brasil pode fazer isso muito bem. A gente tem tanto tecnologia quanto desigualdade, né? Perfeito. Muito obrigado, doutor Rogério, doutor Edson. Obrigado ao Albert Einstein, né, pela oportunidade de ouvi-los aqui. Devolvo a palavra ao doutor Leonardo, porque já encerrou o nosso tempo para perguntas e respostas, para o senhor poder fazer suas considerações apropriadamente. Muito obrigado, doutor Ramiro, como sempre, contribuindo e muito para o sucesso do evento. E a nossa expectativa, a nossa esperança é que os interesses das grandes corporações não se sobreponham ao interesse social, ao interesse das pessoas. E, mais uma vez, eu acredito que nós precisaremos da mediação do Poder Judiciário para permitir o acesso à população aos novos avanços tecnológicos. Eu agradeço mais uma vez a doutora Rogéria Leone Cruz, ao doutor Edson Amaro e ao doutor Ramiro Nóbrega Santana pela contribuição a este evento. Agradeço e cumprimento mais uma vez o CNJ na pessoa da conselheira doutora Candice e declaro encerrado esse painel 3. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado.